Kel, seja bem-vinda! Arô! Ê! Tudo bom? Tudo bem. Seja bem-vinda à entrevista. Muito obrigado por aceitar a entrevista, tá? Eu Seja agradeço o bem-vinda. convite. Que bom. Ah, a Kel. Kel não, né? Kel não, porque tá errado. Raquel Raquel. Formiguim da Luz. Qual é que é isso do Posso formiguim? corrigir? Ah, Formagim. Formagim. Sabe o que eu imaginei? Que fosse uma piadinha. Entendeu? O nome, mas é realmente teu sobrenome. O F é de Formagim. Sim, é a junção dos sobrenomes do Léo, na verdade. Que eu assumi, né, depois que a gente casou. E aí, como ele sempre usou o nick Léo F. Luz, aí eu achei válido criar o Kel F. Luz. Olha só, cara. Eu ia te perguntar isso, né? Se ele pegou o teu nome ou se tu pegou o nome dele. Não, Porque eu peguei o sobrenome que quando dele. eu casei, eu fiquei na dúvida. Eu falei, putz, cara, eu gosto do nome da minha esposa. Pô, trocar o nome ia ser legal pra caramba. E a mulher lá do cartório esperando. E aí, decidiram? Só um pouquinho, deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Kel, Oi. tu é de Jundiaí, né? Jundiaí, interior de São Paulo. Eu já fui pra Jundiaí. Já visitei É? Jundiaí. Eu adorei Jundiaí, inclusive. Eu gosto demais daqui. Não é nem porque eu nasci aqui, mas eu gosto demais da cidade, sabe? Eu considerei fortemente me mudar pra Jundiaí. Então. Aqui tem a coxinha de queijo, né? Porque Jundiaí ele tem essa cara de cidade pequena, perto de cidade grande, né? Então ela tem esse Exato. climazinho de cidade pequena, mas um salto tu já tá em São Paulo. E apesar de ter esse clima de cidade pequena, ainda tem alguns lugares aqui alguns polos já bem grandes, né? Tipo, o polo industrial é um dos maiores do interior de São Paulo, por exemplo. Então é bem bacana. Sim. O que eu ia te perguntar? Aqui, vocês são nascidos aí? Sim, nós dois. Eu morei um tempo em São Paulo, por 2 vezes que eu fui pra lá com minha mãe quando era criança, por causa de trabalho. Mas quando eu comecei a fazer a faculdade, eu voltei pra cá com ela e tô aqui até agora. Pretendo não sair. E tu é uma xará minha de profissão. Xará sua de profissão. Somos dois ex-analistas de sistema. Ai, graças a Deus, a gente saiu somos dessa vida. streamers agora. Meu Deus. Tu estudou muito cedo análise de sistema? Trabalhou muito nesse setor? Eu terminei o ensino médio, já fui pra faculdade, né, com 18. E aí, desde o primeiro ano da faculdade, eu já entrei na área como estagiária. E só saí em 2018, então eu fiquei quase 11 anos trabalhando na área. Eu também, fiquei muitos anos trabalhando na área. É cruel, né? É cruel. Judia. Judia da gente, é verdade. Tem gente que gosta, né, da judieira, mas eu peguei ranço. Eu sentia certos prazeres com algum tipo de trabalho relacionado a servidores, principalmente. Eu amava servidores. Me pede pra... Abre um servidor de Ragnarok, Smiley. Pra já. A gente abre um servidor aqui, já faz funcionar em nuvem. Eu adoro. Mas o resto do trabalho era maçante. Mas daí lidar com o usuário é foda, né? Mas aí em 2018, tu começou a fazer live. Sim, metade de 2018. Segundo o Twitch Tracker, no dia 1º de abril de 2018, a tua live foi registrada. Eu criei, né? Só que eu considero, por exemplo, o aniversário de live mesmo, depois que eu já saí da empresa, né? Que foi em junho de 2018. Porque assim, aí eu criei o canal em abril, porque foi quando me apresentaram a plataforma, eu não conhecia a Twitch. Me apresentaram a plataforma, eu gostei. E aí eu criei o canal e eu acho que eu cheguei a fazer 1 ou 2 lives de Overwatch, assim, pra colocar no YouTube. Eu tinha um canal no YouTube. E aí eu gostei, só que eu falei, eu não vou conseguir tancar esse finalzinho de trabalho em TI, que já tava me consumindo horrores, o psicológico, com live. Então, eu já tava no final
do meu contato lá, né, que eu já tinha pedido a conta. E aí eu falei, não, quando eu sair efetivamente, aí eu começo a me dedicar só para as lives. Então eu considero mesmo o aniversário do canal dia 25 de junho, que foi o dia que eu realmente comecei a fazer live todos os dias. É o registro aqui, dia 25 de junho. Tá, tu conseguiu ainda, inclusive, os teus primeiros 48 follows no dia 25, tá? Tinhas mais ou menos 6 pessoas. Como é que foram essas primeiras lives? Ficou nervosa ou foi tranquilo? Quem é que veio? Foram os teus amigos, família? O Léo programou bots? Não, o Léo é meu mídia social, né? Então ele faz as artes. Mas assim, eu confesso que até hoje eu ainda fico nervosa de abrir live. É algo que, né, mexe muito comigo até hoje, né? Eu sempre fico muito ansiosa. Mas nas primeiras vezes eu ficava bem mais, claro. Até porque a minha principal ideia de quando eu abri o canal no YouTube, ou até mesmo vim pra Twitch, era perder um pouco da timidez que eu tinha, porque eu era mega tímida. Eu, não conseguia falar com ninguém. Era muito difícil eu conseguir me abrir, falar e gesticular dessa forma que eu faço hoje. E também conhecer gente nova, me interagir mais dentro da comunidade. Então, assim, nas primeiras vezes foi bem difícil lidar com isso. Chegava uma pessoa nova, eu não sabia como conversar com ela ou como puxar assunto. Por muitas vezes eu ficava minutos só jogando sem interagir no chat, porque eu não tinha essa consciência. Eu não tinha essa consciência. Sim, então foi bem... Assim, foi complicado, mas também foi muito bom, porque me transformou muito. O lance da experiência de fazer lives diariamente, o pessoal não acha que isso é importante. O cara vai começar a fazer live, ele já vai saber conversar, ele não vai gaguejar, ele vai ter assuntos o tempo todo. E não é bem assim. Com a experiência que a gente adquire, o pensamento, né, de o que falar, como falar, e é só a experiência que vai te dar essa habilidade. Sim, né? É só o tempo, só o tempo. E só quem tá 2 anos fazendo que nem tu, que consegue, ou acima disso, né, consegue ter essa visão de assim, não, eu realmente melhorei por conta da experiência, de fazer todo dia, de estar sempre ao vivo. Sim. E aí tu tá consistente desde então. E é bonito o teu gráfico aí. É bonito ver essa rampinha pra cima aqui, o Tony Hawk. É bonito. Eu tenho muito receio porque eu mudei muito de horário, né? Principalmente no começo, pra gente se ajustar, pra gente ver o que realmente é melhor pra gente ou pro nosso público, pra chamar pessoas. Então, eu mudei muito de horário. Eu só não fiz live de manhã porque eu odeio acordar cedo, né? Eu já Mas fiz. eu já fiz live de madrugada, à tarde, à noite, né? E agora que parece que eu estabeleci mesmo, depois dessa quarentena aqui, que eu realmente acho que eu encontrei o meu horário ideal, né? Mas eu já fiz diversos horários diferentes. Tamo junto, cara, tamo junto. Eu já fiz de madrugada, já fiz pela manhã, 8 horas da manhã eu entrava, já entrei meia-noite ao vivo. E sempre mudando a agenda. Hoje eu tô de tarde, olha, tipo, a gente não decide. E eu tô de tarde por causa da quarentena também, sabe? Então, é isso. E o pior é que deu certo, mesmo com uma galera voltando a trabalhar, né? Em alguns lugares não tendo 100% da quarentena, a gente vê que a gente tá conseguindo, né? Então dá um incentivo, é bem gostoso. Tá no grind, né? Que nem falam. E tu começou com Overwatch, né? Comecei com Overwatch, a minha ideia era só fazer live de Overwatch, doce ilusão. Era ser pro player de Overwatch, doce ilusão 2. Mas por que doce ilusão? Por que doce ilusão? Porque tu não tinha habilidade ou porque tu enjoou de Overwatch?
É porque com o passar do tempo eu fui vendo que Overwatch foi morrendo, né? Não só pra comunidade, mas como pra empresa, Ah, é. né? A Blizzard, ela não dá mais tanto valor. E depois que eles anunciaram Overwatch 2, aí acabou o encanto, sabe? Aí eu desanimei de vez. Uma vez ou outra eu ainda jogava com o pessoal do chat, né? Principalmente os meus subs. Tem um moderador meu que a gente começou a jogar ranqueada junto. Falou, não, vamos tentar jogar ranqueada, vamos fazer acontecer. Quem sabe consegue entrar para um time e tal. A gente jogou, sei lá, 10 partidas e já broxou real, porque era muito difícil lidar com a comunidade e ver que a empresa não dá esse suporte só piorou a situação, né? Sim. Então, assim... E quando eu comecei a fazer live também, foi a época que eu ganhei Overwatch, né? Eu ganhei o Overwatch um pouco antes, na verdade, uns meses antes. Aham. E aí eu tava mega no hype, né? Então era Overwatch todo dia. O Overwatch do início foi maravilhoso. Foi incrível. Foi. Isso porque eu ganhei o jogo, tinha passado acho que 1 ou 2 anos do lançamento. Mas pra mim era um hype absurdo. Então se eu fizesse 6 horas de live, era 6 horas de Overwatch, sabe? Eu não cansava, assim. Sim. Então... Mas foi legal porque trouxe um público muito bacana pra mim, sabe? Trouxe pessoas que estão comigo até hoje, que eu considero muito. Uma dessas pessoas virou até o meu moderador, inclusive, tá comigo há 1 ano e meio moderando. Então, assim, o Overwatch abriu muitas portas, né? Muitas portas mesmo. Então hoje eu não jogo mais, mas eu não tiro o valor que ele agregou pra mim e pras lives. E tu acabou já respondendo a minha próxima pergunta. Como é que foi essa transição, né? Como é que tu saiu de Overwatch e decidiu ser uma streamer de variedades, né? Então, na verdade, não teve uma chavinha assim que eu decidi, né? Foi acontecendo tudo muito naturalmente. Até porque teve algumas lives no final de 2018 que eu fiz de um outro jogo indie que eu tinha vontade de jogar. Tipo, eu joguei pela primeira vez o Ori and the Blind Forest. Joguei aquele Valiant Hearts, que é da Ubisoft, que é bem bonito. Então, assim, teve um outro jogo de variedade que foi incluindo. Aí, conforme essa paixão pelo Overwatch foi morrendo, eu fui incluindo outras coisas, né? Ficou o medinho, claro, porque, eu praticamente só jogava Overwatch. Sim. E aí a gente começa a jogar outras coisas e começa a pensar, será que as pessoas vão ficar? Teve impacto? Será que eu vou trazer público, né? E aí é uma pergunta besta, porque a gente percebe que quem gosta da gente fica independente do que a gente jogue, né? Então não teve impacto nenhum a mudança nos teus viewers? Não, eu não senti tanto, porque foi bem gradual. Uhum. Eu tinha, por exemplo, teve um determinado período que eu jogava Overwatch uma vez por semana, e aí durante os outros dias eu jogava outras coisas. Teve uma época que eu jogava um pouquinho de um jogo no começo da live, terminava sempre a live com Overwatch. Então foi bem gradual, assim, não deu pra sentir tanto. Mas hoje eu vejo que o meu público de variedades é muito maior do que o público de Overwatch. Sim. Até porque, né, o jogo tá praticamente morto. Tu não pensa num futuro... óbvio que tu não pensa porque tu não viu nenhum outro jogo que pudesse te conquistar. Mas tu abraçou a variedades e mesmo se surgir um jogo que tu te apaixone, tu não pensa em largar o variedades? Não, eu achei que fosse acontecer isso com Valorant, né? Naquela época do hype, em maio, de quando deu o boom das keys e todo mundo queria assistir live porque dropava key, não sei. E aí deu um pico, assim. Sim. Uma semana de live só jogando Valorant. E aí eu pensei, acho que vai ser esse, né? Só que aí eu comecei a prestar atenção no que acontecia ao meu redor dentro da comunidade, principalmente com mulheres. E isso acabou comigo, né? Juntou o pior da comunidade da Riot e o pior da comunidade de CS. E aí pronto, e aí eu desinstalei o jogo. O Léo joga, mas tipo,
sem voice, sem chat, sem nada, joga só por diversão. Mas eu nem isso, eu nem Valorant mais. Agora, 100% variedades. Não jogar um jogo online passa a ser um ambiente mais seguro por conta da toxicidade da comunidade na internet. E é difícil isso, né? Toda vez que tu pensa em entrar num jogo online qualquer, tu antecipa esses problemas? Tu fala assim, ó, lá vem, tu te prepara pra isso? Sim, sempre. Até em jogos de variedade. Tem muito jogo que eu já sei, acho que por conta de andar muito em outras lives, né, de outros streamers, batendo papo, eu já sei que algumas comunidades, mesmo de jogo variado, ela é uma comunidade chata. Então, tem muita gente não, tem algumas pessoas sempre que me pedem muito para jogar Dark Souls. E eu não quero por 2 motivos. Primeiro, não é meu estilo de jogo, Tamo né? junto, tamo junto. E segundo, eu sei que vai bombar de cara que se acha o pro player, o pica das galáxias de build de Dark Souls pra me encher o saco e eu não vou ter paciência. Tamo junto, cara. Tamo muito junto nessa. Eu também nem toco em Dark Souls. Eu nem compro Dark Souls. O pessoal me pede e eu falo, não tenho, gente. Não comprei. Não tenho. Sabe? Não tenho e por favor não me dê. Não, porque existe exatamente como tu falou, existem jogos que o pessoal é muito apaixonado pelo que o jogo faz eles sentirem deles mesmos. Nossa, eu terminei Dark Souls, eu estou me sentindo bem comigo mesmo de terminar Dark Souls, sabe? E tudo bem se sentir assim, mas às vezes transborda pras pessoas esse teu sentimento. Eu sofro às vezes disso até com jogo retrô, né? Que eu tenho a categoria de retrô que eu faço todo domingo, agora eu tô fazendo toda sexta também. E então aparece muito saudosista na live. Nossa, aí é um saco lidar com essas pessoas. Teve um cara que criticou minha gameplay de Final Fantasy IX. Não, sério? Porque eu comecei a morrer pra um bicho lá que nem era boss, mas eu tava fraca, eu tava morrendo pra ele, aí ele falou assim, não, é porque se você não joga o mínimo aceitável, fica difícil de assistir. Aí eu falei assim, você vai tomar no seu cu, cara? Quem você pensa que você é pra falar assim comigo? Abre seu jogo e joga, caraca. Nossa, é muito tóxico isso. O problema é, tipo, muito. Não importa o jogo quando a pessoa é tóxica. Ela vai pegar o que ela gosta e vai jogar veneno na internet. Não importa. Exatamente. A questão não é nem a pessoa ela gostar muito de Final Fantasy 9, por exemplo. 10. O 9 ou 10? É o 9 que tá falando? Foi o 9. Não é a pessoa gostar muito de Final Fantasy 9. É que ela é uma pessoa tóxica. Então não importava que jogo fosse que ela gostasse, ela ia jogar veneno em cima dos outros. Exatamente. É muito triste isso, cara. É triste. Teve o cara que zerou o Final Fantasy IX sei lá quantas vezes em japonês. Nossa. Teve o cara que apareceu ontem no Final Fantasy VII Remake que começou a falar que Final Fantasy era muito ruim, que isso não é jogo de RPG, que RPG é só de mesa. Começou a cagar regra lá, velho. E eu falando, cara, sai daqui, Eu mano. não consigo entender por que essas pessoas não aparecem na minha live. Por quê? Eu quero. Você é homem. Porque você é homem. Só pode, cara. É isso mesmo. Tipo, cara, gente, aparece lá. Aparece aqui, gente. Aparece aqui e fala comigo. Eu também jogo Final Fantasy IX. Eu também jogo. Vem. Pô, eu fico bolado com isso, cara. Eu fico bolado. Falo, você faz isso porque eu sou mulher, né? É óbvio que você faz isso porque eu sou mulher, mano. Eu duvido você entrar na live de um homem fazer isso. Kel, eu fiz Final Fantasy VII clássico. Eu fiz Final Fantasy VII Remake. Eu fiz Final Fantasy X. Eu fiz Final Fantasy X-2. Eu estava jogando Final Fantasy XIV e Final Fantasy XII. Não pintou ninguém pra cagar a regra no meu chat, cara. Ninguém. Por quê? Porque quando chega num homem, a gente, sei lá, eles ficam retraídos? Não entendo, cara. Não consigo entender. É zoado. Essa exclamação sai. Exclamação sai. É isso. Aí, por conta desses caras,
tanto o meu moderador quanto o Léo tiveram a brilhante ideia de criar um comando exclamação palpite. Assim, você quer dar palpite na minha live? Então você paga um boleto pra mim. Paga um boleto, porra, perfeito demais. É perfeito demais. Tá aqui, ó, paga um boletinho, faz uma doação, aí tu caga uma regrinha. Ainda coloca um adendo de pagar o boleto não significa que eu vou levar a sua opinião a sério, entendeu? Mesmo a regra cagada, ela pode ser fedida, e eu não posso querer. Exato. Mas é triste, porque no final das contas, e a gente tá falando de uma forma leve desse assunto, o que tu passa por ser uma streamer mulher acaba sendo realidade pra basicamente todas as mulheres da plataforma. Sim. Sabe? E pra muitas é até pior, né? Exatamente. Então, lidar com isso com humor é uma das estratégias mais louváveis que tem, e eu sei que é o jeito que tu tá lidando com isso, né? Com humor e rir dessas pessoas e até ridicularizar elas um pouco é uma arma muito forte, sabe? Pra essas pessoas. Mas às vezes, pra algumas streamers, acontecem delas serem atacadas por um número muito grande de haters em relação a isso, né? Já fosse atacada alguma vez? Elas não terem o psicológico pra saber lidar, né? Mesmo que seja, aparece um ou dois caras só, ela não tem esse psicológico, esse feeling ainda. Mas isso é com o tempo, sabe? Tu já foi atacada? Tu já foi atacada alguma vez? Tipo, em massa, assim? Tipo, Não. Nossa, eu morro de medo. Morro de medo. Tem muita live que, quando eu fico sabendo no Twitter que tá rolando boom de ataque, eu já tremo, sabe? Eu já abro live com muito medo, com muito receio, mas eu acho que foi sorte, sabe? Foi sorte porque já teve streamer mulher pequena assim, do mesmo tamanho que eu, ou até menor, ou até um pouco maior, que já sofreu e que eu conheço, e eu não. Então, eu vejo que é sorte, cara. Muita sorte, mano. Eu notei também nos teus números, e na verdade é só eu tentando racionalizar essa informação que tu acabou de me passar, né? Mas eu vi que tu não ganhou, nunca na história do teu canal, tu ganhou uma raid gigante, né? Eu ganhei uma vez, 2 vezes. Quando eu tava no hype de Maple Store, por favor, não me matem. Não, ninguém julga. Foi um deslize, eu prometo, nunca mais vai acontecer. Ninguém está julgando, Kel, ninguém está julgando. Não, imagina. E aí a Taiga, a Bianca Lula, antes dela ir pro Facebook, ela tava no hype também jogando Maple Store e ela me deu uma raid de madrugada. Tipo, de 120, 110 pessoas. Mas isso foi logo no começo, foi tipo no final de 2018 mesmo. Sim. Mas, assim, grande, absurdamente grande, não, realmente nunca tomei. Pois é, eu notei ali pelos números ali que tu nunca chegou a ter um pico muito gigante, assim. Não. Mas todos esses problemas aí e a live, tu falou que tu também te sente ainda nervosa toda vez que tu abre a live. Como é que tu lida com a ansiedade de um streamer? Porque a ansiedade do streamer, gente, não é só do streamer, eu vou entrar ao vivo, dar uma ansiedadezinha, um friozinho na barriga. Não é só isso. A gente tem como o nosso crescimento, os nossos números, a nossa rotina. Às vezes a gente acorda, não tá bem, e a gente tem que entrar ao vivo. E é tudo isso lida com a nossa ansiedade. Às vezes a gente tem uma live com poucas pessoas, e a gente precisa... Às vezes a gente escolhe, principalmente em variedade, um jogo que a galera não quer assistir muito e o chat fica meio parado. Como é que tu lida com as ansiedades de dia a dia de ser uma streamer full time, né? Nossa, cara, eu acho que muitas vezes eu não lido, sabe? Eu acho que eu só tento esquecer que ela existe. Mas assim, essa parte por exemplo, de acordar alguns dias não muito bem, hoje fazer live é a minha profissão. Eu lido isso como uma profissão. Sim.
E eu deixo isso claro para todo mundo. Então eu tento focar nisso e eu não acordei muito bem, mas eu vou abrir live, porque eu vejo como um trabalho. É Então, isso se eu aí. faltar um dia no trabalho, eu não recebo, ou eu não tenho pessoas boas ao meu redor. E Exatamente. muitas das vezes eu abro a live meio ruim e eu fico muito bem, O porque a chat recepção e o é. carinho é isso. E então é isso que eu tento colocar para me motivar, sabe? Eu tô ansiosa, por exemplo, todo mês eu faço uma live de 12 horas. Então eu fico muito ansiosa sempre por essa live de 12 horas. Sim. Mas aí eu tento pensar nas coisas boas. Vai bombar, vai ter pessoas que eu gosto, eu vou fazer algum tema legal, eu vou jogar tais e tais jogos que eu não jogo faz tempo que o pessoal gosta. Então eu tento colocar sempre isso na minha cabeça para não deixar a ansiedade me consumir, né? Porque a época que eu trabalhava em TI, por exemplo, eu tinha muita crise de ansiedade. Eu Era também. horrível, é Eu também. horrível passar por isso, horrível. Então eu tento focar nessas coisas. Tem dias que eu consigo identificar que eu realmente não estou bem. Então, por exemplo, teve um dia que eu acordei meio mal. Eu tinha até sonhado com a minha bisavó na noite anterior. Então, eu acordei meio assim. Aí eu cheguei pro Léo e falei, eu não tô muito bem. Aí ele, por quê? O que você tem? Aí eu falei, vontade de chorar! E comecei a chorar. E chorei, chorei, chorei. Sim. Aí eu identifiquei que realmente não era um bom dia, eu só queria ficar quietinha, deitada, jogando meu The Last of Us 2 e só. Então aí eu tirei o dia pra mim, fiz algo Que que eu é importante gostava, também ter que é folga, né? muito bom, cuidar dessa parte do psicológico é essencial pra você continuar, ainda mais a gente que faz live praticamente todo dia, né? Ter um dia de descanso é muito importante, né? Então, assim, eu tento identificar, eu tô malzinha, mas abrir live acho que vai ser legal. Então, vamos abrir, É. né? Então, é isso. O lance é que a gente trabalha com entretenimento, né? E é um trabalho que a gente tem que lidar com o próprio psicológico. A gente tem que Uhum. estar bem o tempo todo. E é natural. O show business desde sempre foi assim, né? É, Mas cuidar, ter os momentos de descanso é realmente importante e não só ter momentos de descanso, mas como consumir cultura que não seja só live, né? Que não seja só o trabalho, também é importante. Então, o que a Kel falou é importante pra todo mundo que tá querendo fazer live, gente. Tirem dias pra vocês assistirem série, jogarem outra coisa que vocês não iam jogar em live. Eu não recomendo nem jogar muito videogame nessas horas, só assistir. Pega um chocolatezinho quente no inverno e vai assistir um filme, vai ler um livro, que é vai realmente ler. muito importante, cara. Pra gente que faz stream, é muito importante a gente ter cultura até pra ter assunto, tá? Tu já. Verdade. Tu. Como é que tu lida com o teu conteúdo? Tipo. ahn, porque tem gente que. Eu vou contextualizar o que eu tô perguntando, que é uma pergunta complicada. Tem, essas entrevistas estão me dando um ponto de vista bem diferente em relação a conteúdo. Eu entrevisto todo tipo de streamer. Já entrevistei streamer de League of Legends, já entrevistei streamer de variedades, de lançamentos, enfim, streamers de Just Chatting. E cada um deles tem o conteúdo como uma coisa completamente diferente um do outro. Entendeu? Quando eu pergunto sobre e aí, o que tu pensa do teu conteúdo? Tem gente que fala, eu troquei de jogo esse mês, e o jogo. Tem gente que fala, não, eu preciso me afastar dos jogos, porque se eu falar mais é melhor pro meu conteúdo. E tem gente que pensa, não, eu preciso jogar um lançamento, porque entendeu? Como é que tu lida com o teu Uhum. conteúdo? O que tu acredita, Kel? Qual é o teu conteúdo? Tu já fez essa reflexão? Não. Mas é um bom. Peraí, eu vou dar uma pausa que eu já volto. Não, mas eu lido. Assim, eu sempre gostei muito da cultura pop nerd no geral, né? Eu sempre gostei muito de filme, de série, de. HQ eu comecei a consumir mais depois que eu conheci o Léo, porque ele é o viciado da HQ. Livro também. Então, assim, só que a minha paixão sempre foi jogar. Então, eu sempre tive isso muito forte em mim. Eu sempre quis
trabalhar com jogos, independente do que fosse, né? Então, assim, lógico que falar de jogo, pra mim, não tem o menor problema. Adoro, falo de jogo qualquer hora, que seja, né? Não sou especialista em nada, né? Tipo, indústria ou em algum jogo específico. Eu gosto de jogar, né? Só que eu gosto de consumir outras coisas. Até porque, com o passar do tempo, a gente vai percebendo que precisa consumir outras coisas, realmente, igual você falou, para ter assunto na live. Então, todo sábado eu tiro o dia de descanso. Todo sábado a gente faz maratona de filme ou de série em casa. E aí chega no domingo ou durante a semana, pô, assisti aquele filme, assisti série, não sei. Agora a gente tá na vibe Dark, né? Maratonamos a primeira temporada de Dark. Amanhã eu já falei que eu quero maratonar a segunda pra falar, entendeu? Então, ler, eu tô usando do artifício de leitura pra conseguir dormir e descansar na quarentena. Porque a quarentena tá mexendo com todo mundo, né? Principalmente o psicológico. Então, na leitura, eu descobri que eu consigo relaxar e dormir. Então, quando alguém chega, por exemplo, falando, ai, porque eu não consigo dormir? Ah, já tentou ler? Já tentou ler alguma coisa calminha, né? Alguma coisa que te relaxe, esse tipo de coisa. Então, assim, além de você ter o assunto, você também consegue, às vezes, ajudar alguém, né? Que tá passando por alguma dificuldade. Ai, porque eu tô muito ansioso. Ah, quando eu tô ansiosa, eu vou jogar, eu vou conversar com alguém, né? Então, além de ter o assunto, é importante porque você acaba sendo apoio para outras pessoas também que aparecem na live. Isso é bem legal. E é parte do teu conteúdo. Pra quem não tá entendendo no YouTube, o chat está zoando muito a gente por estar falando a palavra conteúdo repetidamente. Mas por falar nisso, só pra mim não repetir a palavra de novo, temos também as tuas redes sociais, né? E temos também a estratégia de rede social que eu gosto de falar bastante aqui. Tu tá muito ativa no Instagram e no Twitter, né? Tu tem uma noção de qual rede social tu é mais ativa? Mais ativa é o Twitter. Eu criei, eu tinha uma conta no Twitter em 2008, 2009, mais ou menos. E aí eu deletei porque eu não usava mais. E aí quando eu comecei a fazer live, eu falei assim, o Twitter é o foco de streamer. Então é lá que eu vou me organizar e fazer meu social com outros streamers. Então eu sou muito mais ativa lá, porque eu posto praticamente o dia inteiro. E é onde eu faço o meu social com outros streamers e às vezes até com o público também, né? É lá que eu divulgo todos os dias que eu tô ao vivo, é lá que eu agradeço todos os dias as raids, a ajuda, as lives, enfim. E falo de outros assuntos também. Então, assim, ativamente, hoje é o Twitter. O Instagram, eu sou ativa, assim, para fazer o social, mas eu uso ele mais como uma estratégia para atrair público. Sim, o Léo, ele é fotógrafo, né? Ele é jornalista, hoje ele trabalha com mídias sociais e fotógrafo. E ele produz as tuas fotos? Sim, geralmente é ele. Tá. E existe uma estratégia que tu está usando no Instagram? Porque eu noto que as fotos são bem... tipo, existe uma certa criação de imagem, né? Dentro do Instagram. Que eu, inclusive, recomendo vocês olharem o Instagram da Kel, principalmente quem for criador da plataforma, e que é o exemplo perfeito de como lidar com o Instagram, né? E postando coisas interessantes o tempo todo. Porque tem muita gente que acha que eu só vou postar uma foto. Quem quer ver uma foto de mim? Se tu pensa assim, tu tá pensando errado, porque tu tá lidando com a tua imagem em rede social, tu precisa vender a sua imagem o tempo todo. E a Kel tá fazendo isso perfeitamente. E qual é essa estratégia aí, qual é a rotina? A verdade, a pergunta é essa.
A gente tinha adotado uma estratégia e eu vi que eu não estava dando conta, porque lidar com o Instagram e redes sociais demanda muito tempo, né? Você tem que estar presente não só na sua rede, mas na rede de outras pessoas também. Então você tem que fazer o social, tem que curtir a foto, tem que comentar e essas coisas. Sim. Então a estratégia que a gente adotou agora foi, por exemplo, eu começo a seguir e acompanhar principalmente outras streamers mulheres, né? Porque eu sou uma streamer mulher, então eu tenho que ter referências no mercado. Então eu acompanho essas mulheres, e aí o que a gente pensou? Eu preciso identificar meu público dentro do Instagram. O que eles gostam? Eles gostam de uma foto minha? Eles gostam de uma foto do meu gato? Eles gostam de foto de eu posada, por exemplo? Eles gostam de arte? O que eles gostam? Né? E aí a gente identificou, pô, o meu público ama ver foto de ensaio fotográfico. Então a gente uniu o útil ao agradável, né? Isso aí. Então eu sempre posto alguma coisa referente a isso. Eu mais posada, eu um pouco mais produzida, às vezes com o gato, às vezes com o Léo, mostrando um pouco da nossa rotina, sem aprofundar muito, porque também eu acho que aí quebra um pouco da privacidade. Sim, sim. E sempre com tentando passar uma legenda um pouco mais... não acessível, uma legenda que condiza com a foto e o tema que eu quero falar. Então, por exemplo, hoje é o Dia Internacional da Pizza. Aí tu postou uma foto E comendo aí, pizza. aí eu postei uma foto comendo pizza. Qual que é o seu sabor favorito? Então é isso. Então, assim, todo final de mês a gente abre o calendário sazonal. Sim, sim. Posso falar uma coisa? Pode. Pra quem tá assistindo isso, você sabe o que ela acabou de fazer? Criar conteúdo. Vocês entenderam o que é? Vocês estão entendendo o que um criador de conteúdo faz na internet? Exatamente isso, gente. Pegou o dia da pizza, fez a foto com a pizza, produziu, tirou a foto. Provavelmente o Léo tratou a foto, né? Tratou a foto, fez a postagem, criou o texto pra se colocar, trabalhou as tags dentro do Instagram e postou. Criação de conteúdo, gente. Conteúdo. Conteúdo. Mas é isso, eu tô brincando, mas as pessoas têm uma certa dificuldade de entender o que o criador na internet faz. Sim. E é exatamente... Isso também é criação. Né? E aí a gente faz isso. Todo final de mês... Tem acho que uns 2, 3 meses. Todo final de mês eu coloco todas as datas de postagem minha. Então, assim, eu posto 2 vezes por semana, assiduamente, todo domingo e outro dia durante a semana, seja quarta, seja quinta, um TBT. E aí eu escrevo, ó, tá até aqui o do mês de julho, né? Então, no final de junho, escrevi os dias, tanto do Instagram quanto do Facebook, porque, assim, o Facebook eu não sou tão ativa, eu uso mais como divulgação da live, mas eu posto de vez em quando lá, pelo menos uma vez por semana, só para ter alguma coisa. E aí, a gente abre o calendário sazonal, vê dias importantes. Então, em julho, hoje é dia da pizza. Segunda-feira é dia mundial do rock. Por que não postar uma foto? Exatamente. Homenageando. Então, assim, aí vai agregando, sabe? A live de 12 horas vai ser semana que vem. Então, vamos postar uma live, uma foto divulgando a live de 12 horas. E identificando o público através disso, Sim. né? Então, eu abro uma foto, eu vejo, ó, essa foto deu muito mais resultado do que a anterior. Por quê? E aí a gente vai tentar entender o porquê. Falando nessas fotos aí, da produção, ser streamer e criador em rede social é um trabalho, às vezes, meio solitário. Mas tu tem uma equipe, né? Tenho. Tu tem a equipe Léo F. Luz. Também ele pode falar de Equipe, que é uma equipe de um homem só. Deve ser muito gostoso
poder trabalhar com criação na internet tendo um parceiro. O Léo, ele sempre me apoiou muito, né? Em qualquer decisão que eu tive. Quando eu tomei a decisão de sair da vida de TI e fazer live, ele falou, não, vamos, né? Eu te dou o maior apoio, o que você precisar eu tô aqui. Então, assim, todas as minhas ideias o Léo compra, né? Eu jogo a ideia, ele compra e a gente já começa a trabalhar em cima. Então, é muito bom, é muito gostoso ter esse apoio, né? Porque às vezes você começa a fazer live e você não tem apoio de ninguém. Nem da sua família, nem dos seus amigos, Sim. porque você é louco, porque... Isso não é trabalho, tu quer só jogar Só é videogame. Isso, é porque muita gente tem a visão de que fazer live é só ligar o webcam e jogar, Exato. e não é assim que funciona, né? Então, É hobby, não trabalho. Exato. desde o... É hobby, não trabalho. Ter esse apoio dentro de casa foi muito importante para eu conseguir trabalhar o meu psicológico Sim. e chegar onde eu tô hoje, né? Porque eu acho que se eu tivesse chego pro Léo e falar, não, eu vou largar a TI pra trabalhar live, e ele falar, você é louca, você não pode fazer isso, eu sei lá onde eu estaria. Eu não quero nem pensar nisso. Acho que o principal do apoio é tu sentir que o teu companheiro, ele acredita em ti, ele acredita na tua capacidade e aonde tu pode alcançar. Exato. E eu acho que esse é o maior alicerce de qualquer profissão, sabe? As pessoas acreditarem em ti, né? E é muito maneiro. E aí, no final das contas, o teu chat, ele deve acreditar em ti também, óbvio. Uhum. E como é que é o teu chat? Doido. Eu acho que deu pra perceber um pouquinho, né? Que a galera spamando conteúdo aí. Mas eu amo cada uma dessas pessoas, de verdade, assim, é de coração. Eu falo muitas vezes, assim, direto eu falo. Às vezes, até quando eu abro a live meio zoada, eu nunca escondo o que eu sinto, né? Eu sempre gosto de mostrar realmente como eu tô sentindo nas lives, porque é uma troca, né? E a gente acaba se tornando uma família. Então, eles me apoiam muito. E eu já tive várias provas de que eu também apoio eles, né? Já teve gente que passou com depressão, já teve gente que tem problema com família. Então, assim, já teve vários casos que me apontaram, realmente eu tô no caminho certo. Mas é um povo tudo doido, assim. A gente fala de tudo. A gente já teve discussão sobre várias coisas, muitas mega importantes, como o machismo, comunidade LGBT. Assim, a gente discute muito porque eu aprendo muito com eles, né? Então, todo dia eles me ensinam alguma coisa, todo dia a gente dá risada de alguma coisa, e isso é muito importante para mim. Isso é quase como ir no psicólogo para mim também, né? Ter esse apoio. Mas é todo mundo muito doido, assim. Muito doido. É legal essa reunião de pessoas na volta de uma comunidade, né? Que é o que a Twitch é de verdade, né? O pessoal acha que é videogame, mas não é, não. É a reunião de pessoas, é isso, o pessoal se gostando. Eu sempre acreditei isso, eu acho que a Twitch tinha que se vender mais como um lugar assim, do que um lugar de live stream, né? E basicamente a gente conversou um pouquinho antes da entrevista hoje, eu e a Kel, e estávamos falando sobre os projetos que tu já ingressou, né? E tu ingressou em 2 grupos de streamers, 2 canais. Pode dizer que são canais de streaming tem coletivos? O canal, mas eles se consideram como um projeto, né? Projeto, né? De apoio, mais ou menos. Então, tu já teve na You Go Girls e na Destiny Girls, né? Como é que foi? Dynasty, isso. Como é que foi essa experiência e o que consistia essas experiências e esses projetos?
Bom, a You Go Girls eu entrei, se não me engano, em janeiro de 2019. Então eu tava aí com 6, 7 meses de live todos os dias. Eu vi que elas tinham acabado de lançar o projeto no Twitter, né? A idealizadora Nay Dornelas, do Rio. Ela tinha acabado de lançar o projeto no Twitter. E estava buscando streamers mulheres, né? Porque é uma comunidade voltada para mulheres e público e comunidade LGBTQIA+. Então, estava buscando streamers dessas comunidades para fazer live no canal delas. E aí eu falei, por que não? Tô aqui fazendo nada, né? Vou tentar. E assim, eu não tava esperando absolutamente nada. E aí eu recebi um e-mail da Nai falando que a gente já tinha montado o Media Kit, acho, na época, mas era bem simples, assim, não tinha quase nada, comparado ao que tem hoje, né? E ela disse que amou meu Media Kit, amou o meu canal, achou super profissional e perguntou se eu topava fazer live de Overwatch lá no canal da You Go Girls uma vez por semana. E eu surtei, porque assim, foi o primeiro grande projeto que eu tava entrando. Maneiro. Caraca, é isso, entendeu? E aí eu comecei uma vez por semana fazendo lives lá. Conheci streamers, mulheres maravilhosas, assim, que eu ponho minha mão no fogo, inclusive a Nai. A Nai virou uma amiga incrível, maravilhosa. A gente, inclusive, se conheceu na BGS do ano passado. E me ajudou muito a crescer como streamer, como profissional e como pessoa. Tem muita gente... eu fiquei 8 meses na You Go Girls, né? E muita gente continuou vindo na minha live, mesmo depois de eu ter saído do projeto, né? Aparecia lá quando eu tava fazendo live, e aparecia quando eu abria live no meu canal mesmo. Então, pessoas que eu conheci lá, que vieram para mim depois, e que me apoiam até hoje. Então, assim, abriu muitas portas para mim. Graças a You Go Girls, por exemplo, elas foram convidadas pela DT3 a mandar uma streamer no stand deles lá na Campus Party de 2019. E na época eu era a streamer que mais trazia resultados para elas. Então elas me convocaram, né? Aí como era em São Paulo, eu moro perto de São Paulo, aí eu topei. Então fui lá, passei um dia lá no stand da DT3, streamando pelo stand deles. Foi uma experiência maravilhosa, assim, foi muito sensacional. Eu me senti mega realizada. E eu tinha, sei lá, 8 meses de live. Sim. Então foi muito gostoso, foi muito bom. A You Go Girls, assim, eu carrego no coração e eu defendo com unhas e dentes. Hoje, infelizmente, elas não têm mais a parte de streamer feminina, porque tá bem complicado para as meninas. Elas têm o site, onde elas atualizam com conteúdo pop nerd, então falam de filmes, de séries, de livros, de várias coisas, além de jogos, mas sempre voltado para o público feminino, sempre levantando temáticas atuais, né? E fala muito da parte de esportes feminino. Então, de LoL, de CS, de Rainbow Six, tudo voltado para o público feminino. Então, é um trabalho, assim, que eu falo com muito orgulho de ter participado, com muita paixão e que eu defendo até hoje. Aí, depois de um tempo, eu fiquei sabendo que a Dynasty abriu para streamer. E eu me inscrevi, deu super certo. A Dynasty, elas vão até um pouco mais além, né? É um projeto já bem conciso. E vão mais além porque elas já têm um time feminino profissional de CS, se não me engano, se não me falha a memória. Maneiro. Mas eu entrei como streamer, só que na época eu tava na transição de sair do Overwatch. Então, eu tava fazendo as lives de Overwatch, mas era algo que já não me trazia mais prazer fazer live de Overwatch, né? Foi na época que a gente conversou, que eu já tava desanimando, que eu já não tava querendo mais. Aí eu fiquei, acho que 2, 3 meses lá, mas é um projeto bem bacana, tem muito potencial. Inclusive, as meninas até participaram de um campeonato
recentemente de CS com o time da Dynasty, foi bem bacana. Aí eu chamei a Hannah, né, que é a idealizadora do projeto. Falei, olha, eu não tô mais me sentindo bem, mas não é em relação ao projeto, é em relação ao meu conteúdo que eu tô trazendo para vocês. Overwatch não é algo que tá mais me agregando. E ela falou, não, tudo bem, sem problemas, eu continuo apoiando o projeto de todas as formas, também é um projeto incrível, que eu adoro, foi super bacana participar. Mas aí eu peguei e saí por uma questão minha mesmo, não foi nada absurdo delas, nem... E foi isso, foi 2 grandes projetos assim que me agregou muito, que me ajudou muito, que me fez refletir muito, e eu acho muito bacana. E é maravilhoso, tipo, tu ter sido sincera e viu que tu ia começar a fazer variedades e que isso não ia ser condizente com o que elas estavam querendo. Foi Sim, perfeito. sim. Mas quais são, daqui pra frente, Kel? Tu olha pra frente e quais são os teus planos, o que tu imagina? Tens uma meta? Tem, meta sempre tem, né? Meta é bom. Meta é bom. Eu não procuro ficar pensando muito nisso, porque é uma das coisas que me dá gatilho, né? Que Sim. dá uma ansiedadezinha. Então, assim, eu faço a meta e deixo ela lá. Aí, com o passar do tempo, a gente vai... Porque uma das coisas que eu identifiquei que me dava muito gatilho, por exemplo, era receber os meus números diários da Twitch, né? Sim. Pra quem não sabe, quando a gente termina uma live na Twitch, a gente pode receber essas médias, esses números diários no nosso e-mail, ou entrar lá e ficar fuxicando como que foi a sua live. Eu não recebo, eu nem sei onde é que faz isso aí. Depois a gente vai ver isso aí. Eu parei com isso, porque era algo que tava me atacando muito. Ver todos os dias o que tava acontecendo na minha live, sabe? Era algo que tava me prejudicando muito, estava me cobrando muito. Então, qual foi o método adotado? Mensal. Então, mensal, acaba o mês, fecho a última live do mês, aí eu vou lá, preencho uma planilhazinha de métricas que o Mídias Léo, Sociais criou. Mídias Sociais, a equipe. Criou. A equipe do Léo criou, preencho lá, e aí sim eu vejo, né? Então... meta, com certeza, eu acho que a que tá um pouco mais longe, mas é o que eu, você e vários outros streamers almejam, é a parceria, né? Eu tenho muita vontade, assim, eu tenho uma meta, quase todo mês eu tento alcançar, é pegar uma parceria grande com uma empresa de hardware, com energético, sei lá, o que for, uma parceria grande mesmo, de renome. Eu tenho algumas, mas são menores, em escalas menores. Não tiro o mérito disso de jeito nenhum, longe de mim. Algumas delas foi tudo as pessoas, as empresas que entraram em contato comigo. Então, por exemplo, tem a Tiny Build, tem a No Ping, quando eu comecei a fazer live de Final Fantasy XIV e jogar Valorant. Então, tem algumas pequenas. Mas eu sonho mesmo em uma grande, sabe? Então, uma Logitech, uma Red Dragon, uma OAC, a Red Bull, uma Microsoft. Não é. Não é. Eu já tenho até marca de camiseta, tipo a Piticas. Eu consumo produtos da Piticas, eu gosto muito dos produtos deles. Não mais tanto quanto eu queria, por causa de tempo, né? Mas eu sempre tento manter meu Media Kit atualizado para caso apareça algo desse tipo. E sei lá. Acho que essas metas maiores, assim, né? A gente fica imaginando como que seria. Cara. Se tu pudesse... Eu vou mudar um pouco a pergunta que eu sempre faço no final. Uma pergunta diferente. Se tu pudesse... estamos assistindo muito Dark ultimamente. Então, se tu pudesse viajar no tempo pra dar um conselho pra Kel lá de 2018,
que tá começando a fazer lives, o que tu falaria pra Kel? Eu acho que eu falaria pra ela não mudar tanto de horário, não ficar mudando tanto de horário, isso é importante. Manter um horário fixo é muito importante. Mas fora isso, eu acho que eu não mudaria nada. Porque o crescimento que eu tô tendo desde 2018 é o crescimento que eu preciso para aprender, para me situar. Às vezes eu até agradeço de não ter tido um boom ou um crescimento muito repentino, Porra, falou porque tudo. às vezes a gente não sabe lidar com isso, Perfeito. né? Às vezes a gente não tá preparado. Perfeito. Eu vejo muito streamer partner que bomba e não lida de forma profissional com isso. Sim, sim. Né? Ele vai começar a lidar de forma profissional só depois de pegar parceria, por exemplo. Exato. Então, eu acho que eu não mudaria nada. A gente. Isso mostra uma maturidade muito grande, Kel. Mostra que tu já está maduro o suficiente para entender o que vai acontecer se por acaso os números explodirem. Porque a gente quer muito eu preciso de ser parceiro logo, eu preciso alcançar os números, e a gente esquece que talvez cada um de nós tá no meio do caminho da maturidade o suficiente pra gente conseguir manter quando a gente chegar lá. Exato. E essa jornada é importante pra gente alcançar essa maturidade. Parabéns, Kel. Parabéns. Obrigada. Eu quero te agradecer por essa entrevista maravilhosa. Muito, muito obrigado. Eu amei. Eu vi que tu tava ansiosíssima. Ansiosíssima. Eu fico ansiosa com tudo. Tudo que é diferente na minha rotina, eu fico ansiosa. Porque, tipo, e pra mim isso é um elogio, tá? De ver algum outro streamer ansioso por participar do meu conteúdo. Conteúdo. E ver outro streamer com tanta ansiedade pra participar da minha entrevista me faz um elogio muito grande. Eu fico muito agradecido por essa antecipação toda. E eu fico até um pouco mais nervoso do que o habitual. De assim, essa pessoa tá muito ansiosa. Será que ela tá levantando um hype pra minha entrevista? Será que eu vou ser um entrevistador o suficiente pra entrevista? E no final das contas foi sensacional, foi demais. Muito, muito obrigado. O Léo... o Léo tem que começar a fazer o Media Kit dele, porque a equipe Léo é muito competente e outros streamers vão querer contratar o Léo como equipe. Como equipe. Léo, começa a te vender, Léo. Começa a te vender que a gente tá precisando. Olha lá, cara. Chama no contatinho. E já fazendo um jabazinho... Leozinho está fazendo ensaios virtuais na quarentena. Então, quem quiser fazer ensaios virtuais, ter um portfóliozinho de blogueirinho, ó, só chamar. Eu vi o Léo tirou várias fotos de vários streamers que eu conheço. Eu falei, olha só, velho. Tá famosinho. Tá louca a coisa ali. Posso até fugir um pouco do assunto? Claro, Teve um dia fica à vontade. que eu e Léo... Porque, assim, Léo, ele acompanha muita blogueira, muita modelo, pra ter referência. Claro, é pra ter referência, Léo, exatamente. Eu também, eu faço isso. Cala sua boca. E aí, até perdi o fio da meada, caralho. Aí, Léo veio me ensinar como fazer pose de blogueirinha com a boca aberta. Sim. E aí, a gente ensinou isso na live. Ah, que sensacional. A gente ensinou como fazer pose de blogueirinha com a boca aberta. Sabe aquela boca? Aham. Só colocar uma caneta Bic, assim, ó. Quem tá vendo no YouTube, link tá na descrição desse clipe. Por favor, me envie. Léo, me manda agora isso. Anota aí pra me mandar esse clipe. Olha lá. Esse... Você põe a caneta pra fazer o formato da boca. Formato da boca. Aí você tira a caneta e aí mantém a boca. Vou fazer também, peraí. Vou fazer também.
Como é que é? Não pressiona. Tá, Põe de não. leve, de leve, de Aham. leve. Isso! Agora tira a caneta e mantém a boca. Caralho, sensacional, velho. É isso. É isso que eu Eu tô fiquei falando. parecendo que tava com dor de dente, cara. Não, aí um amigo meu tirou uma foto no Instagram falando, me marcou e falou, ok, ó, esse negócio não dá certo não. Aí eu fui ver a foto, ele tava assim, ó. É assim, Aí eu falei, super sexy. eu acho que não vai dar certo assim mesmo, cara. Clipe na descrição. Outra coisa que também está na descrição agora é o link da Kel aqui no YouTube. Vocês que estão no YouTube agora. Então já sigam a Kel. E a Kel vai falar agora. Qual é a tua agenda, Kel? Minha agenda É, é agenda de segunda, quarentena. agenda quarentena. De segunda a sexta, a partir da 1 da tarde. E domingo a partir das 4 da tarde. Sendo que todo domingo e sextas, lives retrô no canal. Live Retro. Que ela começou a jogar uns Final Fantasy que eu sou apaixonado. Final Fantasy IX, eu sou maluco pro Final Fantasy IX, eu adoro Final Fantasy IX. Eu joguei o 7, zerei o 9 recentemente, mas a gente já jogou Half-Life 1, Max Payne 1, tô jogando Full Throttle agora. Show de bola. Então é isso, gente. Sigam a Kel. E semana que vem a gente tem outra entrevista pra vocês aqui. Kel, muito obrigado. Obrigado Eu que demais. agradeço. Demais, Eu demais. amei, eu realmente estava ansiosa, eu fico muito ansiosa. Lu, E para quem não deixou o followzinho no Stalkerman, é um amiguíssimo profissional de conteúdo na Twitch. conteúdo. Produzo umas lives incríveis, maravilhosas, canalzinho no YouTube. E é isso aí. Obrigado. Até Obrigada mais, de novo. Kel. Até mais. Até Beijo. mais. Beijo, beijo.